Olá! Estamos aqui mais uma vez e hoje para falar sobre um assunto muito interessante, que é a importância da reserva de emergência. Sem mais demoras, vamos para o texto bíblico. Então vamos para Mateus capítulo 25, verso de 1 a 13. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Bom, estamos diante de uma parábola, né, de Jesus, da onde ele conta outra parábola logo na seguida. Jesus ele fala sobre o sermão escatológico no capítulo anterior e no capítulo seguinte ele começa a falar sobre sua morte, né? A parábola ela transmite uma verdade de uma forma indireta, né? E para que possamos nos situar, nós precisamos entender o contexto aqui da qual Cristo está falando, né? Que é muito importante da ótica de que nós precisamos estar preparados como filhos de Deus, pois a volta dele será no momento em que ninguém sabe. Contudo, hoje eu não quero me atentar tanto ao esquema literário, teológico, mas eu quero falar sobre a questão das 5 virgens prudentes e as 5 virgens insensatas. A parábola seguinte, da qual Jesus fala dos talentos, é uma ideia muito semelhante, traz princípios semelhantes, mas eu gosto muito dessa porque justamente trata sobre o termo usado é prudente e insensata, ou né, nós podemos usar o termo prudente e imprudente. Bom, pensando sobre isso, isso que essa passagem me chama a atenção, as 5 virgens levaram azeite extra. Elas levaram somente para o caso de se precisassem. Contudo, as outras 5 levaram por um determinado tempo. Mas acontece que houve uma demora por parte do noivo. Né? Ele não veio no momento em que elas esperavam, assim como diz a parábola. Então, como houve esse atraso, no momento oportuno, as 5 que levaram azeite a mais estavam preparadas. Enquanto que as 5 insensatas foram pegas de surpresa e tiveram que sair para buscar, para tentar comprar alguma coisa, e quando chegaram já era tarde, a festa já havia começado, as portas haviam se fechado e elas ficaram de fora. O final do texto diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora, a verdade é que não as conheço. Então, todo aquele que não anda preparado no dia de Cristo não tem como se preparar. Não tem uma contagem regressiva. Olha, você precisa se preparar. Não, muito pelo contrário. É necessário andar sempre preparado. E diante disso é que
eu estava meditando sobre esse texto e pensando algumas coisas muito importantes, da qual eu estudei nesse período de quarentena. E a primeira coisa que eu quero enumerar aqui com vocês é que é uma frase que eu aprendi que diz: o imprevisto nunca é imprevisto. É muito estranha essa frase, né? Porque o imprevisto nunca é imprevisto. Porque o que acontece? O imprevisto, ele sempre vai acontecer na nossa vida. O imprevisto, ele sempre vai acontecer, só que ele não avisa. Não avisa o que vai ser, não avisa o que vai acontecer. Ele é simplesmente um imprevisto. Mas a única coisa que é certa é que o imprevisto, ele vai acontecer. E eu acho isso muito interessante, porque eu vi isso, foi o Thiago Nigro, né, do canal Primo Rico, falando isso. E da mesma forma, ele fala sobre questão de finanças, questão de crises e coisas que podem acontecer. Assim será o dia de Cristo, né? Será um imprevisto, mas ele nunca será um imprevisto que não pode ser previsto. Entende? O imprevisto vai ser realmente acontecer, vai ser de uma forma inesperada. Só que nós sabemos que vai acontecer. E assim é na vida financeira, assim é na nossa vida pessoal. Nós nunca sabemos quando vai acontecer alguma coisa, mas uma coisa é certa, que vai acontecer imprevisto. O que nós podemos minimizar essa situação e nos preparar para esse tipo de coisa. Ninguém que estava ali queria que o noivo se atrasasse. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que aconteceu o imprevisto e por isso gerou uma crise. E acometeu sobre as pessoas, só que isso não atingiu as pessoas que haviam se preparado, né? Mas sim sobre as pessoas que não haviam se preparado, ou seja, sobre as imprudentes, sobre as insensatas. Enquanto que as prudentes, elas se cuidaram, elas se prepararam para o que poderia acontecer, para o imprevisto, né? Elas passaram pelo momento de crise e puderam entrar na festa, e puderam aproveitar um momento que vem pós-crise. Enquanto que as insensatas, essas perderam a oportunidade. Ainda no ano de 2020, nos ensina algo muito interessante sobre essas questões de imprevistos. Alguns dizem que o mundo é dos espertos. E alguns, né, o que a gente chama aí de crentelhos, né, os caras bem chatos, fala que se o mundo é dos espertos, o céu é dos escolhidos. Mas eu aprendi que os prudentes são aqueles que sofrem menos. O mundo pode ser dos espertos, mas se forem insensatos, vai sofrer. O mundo pode até ser dos espertos, mas se eles forem prudentes, vão sofrer menos. O céu pode ser dos escolhidos, mas se forem escolhidos prudentes, eles sofrem menos na terra. Se forem prudentes, se forem escolhidos imprudentes, eles vão sofrer muito, né? Então, a diferença é se nós somos prudentes ou imprudentes. E nesse ano, nós, fazendo uma breve retrospectiva, e nós estamos na metade do ano, nos primeiros meses a nação estava em grande euforia com algumas coisas, principalmente o mercado, né, principalmente o mundo dos negócios. O presidente falou sobre baixar impostos, sobre alguns cortes, muitas empresas estavam investindo, a nossa bolsa de valores atingiu um pico que nunca tinha acontecido. Contudo, dias depois, mês depois, desembarcou no Brasil o coronavírus, o Covid-19. Então a bolsa de valores, ela teve uma queda vertiginosa, né? De 120 mil pontos, que foi a maior alta, ela chegou perto dos 60 mil pontos, que foi a menor baixa da história do Brasil. E o mundo, muitos brasileiros, muitas empresas entraram em colapso, muitas pessoas ficaram desesperadas. E essa crise que aconteceu no Brasil, que nós ainda não nos recuperamos, nós estamos no processo, ela se assemelha ao caso da crise de 29 lá nos Estados Unidos.
Contudo, em alguns dias, muitos estavam trabalhando. Em outro dia, muitos tiveram que ficar em casa. Outros ainda foram demitidos. Pessoas CLT, né, com carteira registrada, alguns ainda ficaram pelo governo, outros foram demitidos já logo de cara. Pessoas autônomas tiveram que se reinventar, pois afinal num dia você conseguia fazer alguma coisa, no outro dia você não conseguia fazer nada. Conheço representantes, por exemplo, de calçados, né, que eles vendem para as lojas que vendem calçados, e aí como é as lojas fechadas, como que eles fariam, né? Indústrias fechadas, sem produção. Então houve um grande caos no meio dessa questão. Mas ainda que fosse MEI e esses autônomos, né, fossem MEI, fosse qualquer outra coisa, mas tenho R$600. Mas R$600 nós sabemos que hoje não dá para passar um mês com uma família, né? Então o medo e o caos assolaram a todos, e a grande pergunta era: e agora? O que será de nós? Pegando a frase dos seriados de comédia, né, do Chapolin, e agora? Quem poderá nos defender? E agora? Quem poderá nos defender? Então, primeira coisa é que o imprevisto nunca é um imprevisto. E a segunda coisa é que nós precisamos de uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é muito importante porque nós aprendemos, né, pelo menos a maioria das pessoas aprendeu desde pequeno que nós devemos poupar dinheiro, que devemos guardar dinheiro. Com certeza todo mundo ouviu isso. Agora a pergunta que fica é: quem realmente guarda dinheiro? E aí nós caímos quase que numa armadilha, digamos assim, porque quando se fala em poupar dinheiro, naturalmente você lembra de poupança. Mas não é a mesma coisa. Poupar dinheiro não significa colocar dinheiro na poupança. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, mas daqui pra frente. Mas eu confesso que eu sempre tive muita dificuldade em guardar dinheiro. Eu prefiro usar esse termo, guardar dinheiro ou investir. Eu sempre tive muita dificuldade em guardar dinheiro e de várias vezes, a maioria das vezes eu fui mal sucedido nisso. Mas nesse tempo de quarentena, uma das coisas que eu aproveitei para fazer foi exatamente enfrentar um dos meus grandes medos e estudar sobre finanças, estudar sobre investimentos, estudar sobre como eu posso utilizar melhor o meu dinheiro, ainda que não seja nada exorbitante, mas como que eu posso me preparar para momentos como esse, né? No meio disso eu estava querendo me preparar para o momento que estávamos vivendo. Mas uma coisa é certa, que outros momentos como esse virão. Eles vêm e passam, vêm e passam. Mas numa próxima oportunidade de uma crise como essa, não necessariamente sanitária, mas seja lá do que for, eu quero estar preparado. E eu não estou falando aqui sobre investir em ações, renda passiva, nada disso. O importante primeiro é que nós precisamos nos conscientizar. A primeira atitude que nós precisamos ter é mudar a nossa mente. Como diz o pessoal do coaching, né? Mudar o mindset. Como diz a escritura, a renovação da nossa mente, né? A metanoia do termo grego. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos estar preparados para o pior, nós precisamos estar preparados para os momentos de crise. Antes da pandemia do corona, as pessoas que falam sobre finanças, elas diziam
que quem é CLT, quem tem renda fixa, precisava ter guardado como reserva de emergência o equivalente a 6 meses do seu gasto mensal, né? E quem tem renda variável, quem trabalha por comissões, quem não tem salário fixo, precisava ter 12 meses do seu gasto mensal guardado. Então, vamos transferir isso em contas. Suponhamos que você precisa de R$1.000 para viver. Com R$1.000 você paga seu aluguel, você paga, sei lá, o financiamento do seu carro, o financiamento da sua casa, você paga conta de água, luz, energia, você paga as suas coisas, né? Você consegue viver, você vai no mercado e tal. Você precisa de R$1.000 para fechar o mês, digamos assim. Então, se você é um CLT, se você é um funcionário de carteira registrada, você precisa de guardar, ter o equivalente a esse gasto por 6 meses. Ou seja, R$1.000 por mês, por 6 meses, você precisa ter guardado R$6.000. Se você é uma pessoa que vive de comissões, então você precisa ter o equivalente a 12 meses guardado. Ou seja, R$12.000. Entendeu? Então essa é a reserva de emergência. Mas depois do corona, ou melhor, durante o corona, o que muita gente começou, o que esses mesmos especialistas começaram a dizer é que, independente se você é autônomo ou CLT, nós precisamos de 12 meses do nosso custo mensal guardados como reserva de emergência para situações como essa. Então é necessário, é importante que nós venhamos a guardar o nosso dinheiro. Olha, se você tem 16, 17, 18 anos, o que eu quero dizer para você hoje, o mais importante não é a sua moto, não é o carro que você quer conquistar. Hoje o mais importante é a sua reserva de emergência. Se você está pensando em casar, se você já casou, indifere qual é a sua situação de vida hoje, o momento que você está vivendo. Você precisa de uma reserva de emergência. Nós não sabemos o que virá, mas imprevistos virão, porque imprevistos nunca são imprevistos. Meu conselho a você é que você possa sentar, somar as suas contas, ver todos os seus gastos, para que você possa visualizar todos os meses como está o seu custo mensal. E aqui em casa, desde que aprendi isso, todos os meses com a Stephanie, nós conversamos sobre os nossos investimentos, nós conversamos sobre os nossos gastos, nós temos um teto de gastos. Né? E ela brinca comigo que agora, se eu vejo algum dinheiro, ou eu quero investir, ou eu quero comprar em coisas para poder fazer os vídeos, seja luz, seja microfone, seja alguma coisa. Mas, principalmente, eu penso primeiro em colocar dinheiro, em aplicar dinheiro, deixar ele rendendo, justamente para que nós possamos ter tranquilidade em momentos de crise. Mas antes de tudo, eu tomei uma decisão na minha vida e eu decidi não passar mais por apuros. Eu não quero mais apuros na minha vida. Eu decidi que mesmo que se vier uma crise, eu vou estar preparado e passar ileso por ela. Nós aqui em casa decidimos viver na prudência e não de forma insensata. As virgens levaram azeite extra e elas foram prudentes, pois elas se cuidaram, elas se precaveram diante de uma crise iminente. A decisão de não perder tempo, não perder dinheiro com coisas fúteis, que não leva a nada, a lugar nenhum, tem que ser tomado hoje, antes de qualquer coisa. Nós precisamos ter uma renovação de nossas mentes e nós precisamos decidir ser prudentes e cuidar do nosso futuro. Então, e agora? Quem poderá nos defender? Primeiro, o imprevisto nunca é imprevisto. Segundo, nós precisamos de uma reserva de emergência. E terceiro, nós devemos investir ou guardar o nosso dinheiro da forma correta. Melhor do que guardar dinheiro
ou seja, melhor do que investir dinheiro da forma correta é fazer da melhor forma possível. Para fazer isso, precisamos analisar algumas situações. A primeira situação é a inflação. As pessoas mais antigas, elas têm costume, ou tinham o costume, de guardar dinheiro no colchão, embaixo do colchão, ou na meia, né? Mas aí nós temos um problema que é a inflação. E a inflação, ela vai acontecendo e nós vamos perdendo o nosso poder de compra. Vamos supor, aquilo que você comprava há 2, 3 anos atrás, com 100 reais, hoje você já não compra com 100 reais. Hoje, vamos supor, as coisas custam 1.200, 1.300. Um exemplo melhor do que isso, eu trabalho com colchões, né? Todo mundo sabe e tal. E eu tenho um produto que eu vendia ele a 2.900 o ano passado, né? 2.900, um conjunto Super King. Geralmente já era difícil conjunto a menos de 3.000 reais, um conjunto Super King. Hoje não tem nenhum conjunto Super King que está abaixo de 3.000 reais, todos estão acima de 3.500 reais. Então, ou seja, o que acontece? A inflação, os preços subiram, as coisas vão acontecendo e quem tinha R$ 2.900 ano passado conseguia comprar uma cama. Mas se esses R$ 2.900 estão parados debaixo do colchão, dentro de uma meia, essa pessoa perdeu o poder de compra e ela não consegue mais comprar uma cama com esse mesmo preço. Então, o que acontece é que nós precisamos guardar dinheiro, mas nós precisamos guardar da forma correta. Não adianta colocar dentro do colchão, não adianta colocar dentro da meia. Nós precisamos de meios onde eles vão render juros sobre juros a nosso favor. Porque quando nós temos alguma dívida com o banco, nós já rendemos juros sobre juros contra nós. Então é melhor fazer com que isso trabalhe a nosso favor do que contra nós, né? Então, você com dinheiro parado dentro de casa, você não vai fazer ele render. Segunda coisa, imóveis, né? Esse é um outro conceito que era muito importante para as pessoas mais antigas, que era um sinal de que você estava bem na vida quando você conseguia algum imóvel. Isso ainda é importante, mas você não pode ter a sua reserva de emergência aplicada sobre um imóvel. Porque o que acontece? Veja, nós entramos numa crise onde ninguém comprava. E se você precisar do dinheiro e seu dinheiro estiver aplicado em um imóvel, quanto tempo você vai demorar para poder vendê-lo e para conseguir ter o dinheiro para poder fazer alguma coisa? Vai demorar muito tempo. Então, a liquidez do imóvel, ela é muito demorada. O imóvel, a sua reserva de emergência não pode estar aplicada sobre um imóvel, né? Caso esse, eu conheço um amigo meu que estava tentando vender uma casa e ele arranjou um comprador, eles deram as mãos e no meio da crise eu falei, cara, você está conseguindo fazer um bom negócio, mas até agora o dinheiro não entrou. Entendeu? E o comprador meio que vazou fora. Mas o que acontece é a crise. Entendeu? Então o imóvel é uma baixa liquidez. É muito bom nós termos. Só que a reserva de emergência não pode estar no imóvel. Terceiro, poupança. Guardar dinheiro ou poupar dinheiro não significa colocar na poupança. Na verdade, a poupança para muitos é considerada como investimento, mas poupança não é investimento. A poupança, ela tem, embora você possa retirar o dinheiro no momento que você precise, ela tem uma falsa liquidez. Isso eu aprendi com os caras. Por quê? A poupança, ela só rende no aniversário. E ela praticamente empata com a inflação. Entendeu? Então vamos pensar o seguinte. Hoje eu estou gravando esse vídeo, é dia 14 de junho. Tá? Então vamos supor que hoje você colocou R$1.000 na sua conta. Né? Na sua conta poupança, 14 de junho. Se você retirar dia 13 de julho, ela não vai ter rendido 1 centavo.
Porque ela só rende no vencimento, ela só vai render dia 14. Entendeu? Então a poupança, ela é muito fácil de você retirar o dinheiro, mas ela não rende, ela só rende no aniversário e ela só vai render bem próximo à inflação ou empatando ou até às vezes até perdendo para a inflação. Então assim, poupança é bom por causa da atitude que você tem de aprender a guardar dinheiro. Só que a poupança não é bom para você praticar. Temos opções melhores para isso, tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Então, para a nossa reserva de emergência, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, segurança. Precisa ser um local seguro. Um local que você não tenha risco de perder esse dinheiro. Por exemplo, esse dinheiro não pode ser investido em ações, porque se hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo e você precisar do dinheiro, não dá, não pode ser em ações, até mesmo porque vai quase na mesma ideia do imóvel, vai demorar para você vender, se você vender na baixa você vai perder muito dinheiro, enfim, você precisa de um local seguro. Segundo, você precisa de um local com liquidez. Ou seja, você precisa pegar e se você precisar resgatar o dinheiro, você precisa resgatar e ele estar disponível para você no mesmo momento. Nesse período de crise, algumas pessoas têm investido já tinham investido no Tesouro Selic, que é o tesouro do governo, é o tesouro mais seguro que existe do país. Contudo, o governo ele segurou um pouco os saques do tesouro, entendeu? O que acontece? O Tesouro Selic ele é o que é chamado de D+1. Então, se você pede num dia, você tem que esperar mais um dia para poder receber esse dinheiro. Enquanto que nessa crise, algumas pessoas chegaram a esperar 2 ou 3 dias para sacar, ou conseguir ter disponível o dinheiro do Tesouro Selic. Então é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. A liquidez do fundo tem que ser diária, tem que ser imediata. Terceira coisa, a rentabilidade. A rentabilidade é o que muitos dizem no mundo dos negócios, que não existe o super trunfo, não tem como ser seguro, ser líquido e ter uma rentabilidade altíssima. Não, você tem que pelo menos procurar uma rentabilidade mediana. Então, a rentabilidade não vai ser das mais altas, mas é interessante algum lugar onde você vai investir, onde a rentabilidade ela é diária, a todo momento. Você colocou, ele já começa a render. Não existe super trunfo, mas existem investimentos que são muito legais. A rentabilidade ela deve ser no mínimo razoável. E hoje em dia existem várias formas de você fazer isso e colocar a sua renda fixa. Então, a sua reserva de emergência, perdão. E na internet nós podemos encontrar várias pessoas que podem nos ajudar, mas antes de tudo isso, nós precisamos ser como as virgens prudentes e programar o nosso futuro. Nós precisamos pensar no nosso futuro. Então fica aqui 3 lições para você no dia de hoje. Primeiro, analise se você quer realmente mudar de vida e tome essa decisão. Se você não tomar essa decisão, você não precisa nem continuar ou pesquisar sobre tudo isso aqui que eu falei. Segunda coisa, faça os seus cálculos, veja o quanto que você precisa de rendimento mensal, para então você poder ter ideia do quanto você precisa de reserva de emergência, que vai ser o seu custo mensal vezes 12. Ok? E terceiro, se você quiser saber mais, se você quiser, eu ainda estou estudando, ainda estou aprendendo, mas se você quiser que eu compartilhe alguma coisa com você, deixa aqui nos comentários ou manda para mim inbox, manda para mim no meu celular, no meu WhatsApp, seja lá onde for, e a gente vai conversando. E se for o desejo de todo mundo, eu faço um vídeo mostrando onde nós podemos investir melhor o nosso dinheiro. Beleza? Obrigado. Uma mensagem um pouquinho diferente, mas que vai nos ajudar a vivermos como pessoas prudentes e não como insensatos. Deus abençoe.